Muito bem, então, um bom dia mais uma vez a todos, sejam todos bem-vindos, a esse nosso culto, e nesse lugar tão especial. Até quando a gente senta ali e olha para trás, parece que nós estamos em casa, na nossa igreja, com um vidro atrás, olhando pro verde, para a natureza, Então, é muito bom estar aqui, e que Deus possa nos abençoar nesse dia também. Então, quem veio hoje de manhã, também sejam muito bem-vindos e sintam-se em casa aqui, junto à nossa família maior. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós temos aqui uma coroa de advento, Você sabe por que isso? Crianças, por que tem esse negócio aqui na frente com 4 velas? O que simboliza isso? Quem sabe? Quem sabe? Será que? Preparação para o Natal. Contagem regressiva, 4 domingos antes do Natal, Nós podemos relembrar que Jesus logo vai nascer, mas Ele já nasceu, Então nós estamos esperando a volta dele também, e queremos relembrar tanto o nascimento, como a volta. E hoje eu gostaria de ler, aliás, antes disso, eu vou pedir para Daniela vir aqui na frente, e o Dani vai fazer um fundo musical aí para nós, e vai acender, O fósforo está aqui na frente, ó. Eu acho que a mãe não deixa ela mexer muito com o fósforo. Queria aproveitar a oportunidade de ligar as 4, Eu vou ler um texto, e eu gostaria que você meditasse nesse texto. Pode continuar aí, Dani. Mateus 24. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que o dilúvio os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então é um período de advento, no sentido de celebrarmos a vinda de Jesus, mas também nesse sentido de esperarmos a volta dele. E o texto aqui é muito claro, Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então que nesse período de advento, a gente possa estar pensando não só na preparação, para a celebração do nascimento de Jesus, mas também para nós estarmos prontos, ou para a volta dele, ou se ele nos chamar. Vamos ter um momento de oração. Você pode abaixar a sua cabeça, e você pode fazer uma oração silenciosa, e depois eu termino aqui.
Pai querido, nós te agradecemos pela palavra, te agradecemos, Deus, pelo plano da salvação em Jesus. Te agradecemos, Deus, porque nós podemos viver nessa expectativa, da tua volta, do teu retorno para buscar os seus filhos. Obrigado, Deus, porque esse período de advento nos faz lembrar, da nossa preparação mesmo, como diz o texto de hoje. Nós não sabemos quando tu virás, mas dá-nos esse desejo, dessa busca de uma vida de intimidade contigo, para estarmos prontos para a tua volta. E dá-nos, Pai, um despertar, um desejo de compartilhar com as pessoas que ainda não conhecem as boas novas da salvação, para que elas possam ouvir, quantas pessoas estão procurando um sentido, entender o significado do Natal, que nós possamos ser teus mensageiros, nessa época tão festiva, tão especial, para nós como cristãos. Agradecemos, Deus, pela oportunidade de culto, por esta manhã, por cada pessoa que está presente aqui. Ó Deus, que teu Santo Espírito, possa ter a liberdade de estar atuando aqui entre nós. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, que a palavra possa vir do alto e tudo que vem acontecer aqui, Deus, possa servir para glorificar o teu nome e edificar o teu povo, em nome de Jesus, amém. Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Vamos lá, todo mundo junto! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Quem é Cristo? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh,
É bom declarar, né, quem é Cristo, que assim seja em nossas vidas. Deus, eu te exaltarei, que nessa manhã você possa estar exaltando, se para sempre você pode estar louvando somente a Cristo, e possamos ser gratos, né, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer em nossas vidas. Deus, eu te exaltarei, e para sempre vou louvar-te. Eu sou grato a ti, Senhor. Eu sou grato a ti, Senhor. Pois me deste nova vida. Do céu, Jesus veio a nós pra nos guiar. Se da glória para a cruz, pra nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e pra sempre reinar. As palmas! Eu te exaltarei, e para sempre vou louvar-te. Eu sou grato a ti, Senhor. Eu sou grato a ti, Senhor. Pois me deste nova vida. Do céu, Jesus veio a nós pra nos guiar. Fim da glória para a cruz, pra nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu. Do céu, Jesus veio a nós pra nos guiar. Sim, da glória para a cruz, pra nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e pra sempre vencerá. E pra sempre vencerá. Quando eu estava separando as canções, eu pensei, amanhã é culto, então nós temos que tocar uma música de crente, né, pelo menos. Uma música tradicional, uma música de igreja, de domingo, né? E essa canção é uma das canções que eu gosto muito, que é da minha época, quando eu comecei a tocar violão na igreja. Então, esses eram os tipos de música que a gente aprendia, com as notas mais fáceis, mas ela tem um peso bem grande no seu texto. E que você possa estar acompanhando, possa estar meditando. Se você souber também, você pode estar cantando. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra, os reis da terra se prostrarão ante ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavra, reina hoje. Não apenas de palavra, reina hoje. Entre nós, Senhor, reina hoje entre nós.
ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas em palavras, reina hoje. não apenas Reina em nossas vidas, Pai. Reina hoje, Deus. Reina nesse lugar, Pai. Reina em cada um aqui, Pai. Reina hoje. Reina hoje. Entre nós, Senhor. Reina hoje. Reina hoje. Entre nós, Senhor. Declare com teu coração para que Deus esteja aqui hoje. Reina hoje, entre nós, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Reina hoje, entre nós, Senhor. Amém, Deus. Reina hoje, Pai, em nossas vidas, Pai. Esteja conosco, esteja presente aqui, Pai. Faça-se presente nesse meio, Deus. Nós queremos cantar uma última canção. E ela é uma canção nova para a igreja, mas antiga em sua criação. Na verdade, ela é uma canção americana da banda Hills, e traduzida para o português. E ela fala bastante sobre a gente descansar no Senhor, né? Sobre confiar nele, sobre não se afligir, sobre não se deixar perder pelos problemas, pelas ondas, pelo trovão, pela tempestade, mas que a gente possa descansar o nosso coração, a nossa mente, que a gente possa descansar o nosso corpo naquilo que nos traz alegria, que é o Senhor. E ela vai falar um pouquinho sobre isso. E se você de repente se encontra nesse momento preocupado, aflito, se você se encontra perdido e de repente as ondas estão batendo muito forte e você acha que não vai aguentar, descanse e confie no Senhor, porque Ele tem muito mais para você. Amém? Sobre as águas tu também has de descansarei, pois sempre és minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade,
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Confie no Senhor, descanse no Senhor. Acredite que Deus é muito mais por você. Aleluia, Deus. Minha alma, minha Alma está confia no Senhor. segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Não temas essa manhã. Trovão e o mar Nada pode contra você. seguindo vem. Quando confiança está em Deus. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos dá palavras de confiança, Pai, para acreditarmos, Pai, que não tem nada além do Senhor. Que possamos sempre confiar em Ti, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, Pai. Mas que a nossa fé sempre esteja firmado no Senhor, na Sua palavra, na Sua rocha, Pai amado. Mesmo que venham trovões, mesmo que venha o mar, querido Deus, que venham as tempestades, os ventos fortes, Pai. Que a nossa confiança possa estar em Ti, Deus. Que o nosso amor, nosso pé possa estar firmado, Pai, no Senhor, querido Deus. Obrigado por esse dia lindo, Pai. Obrigado por esse culto. Por cada um que aqui está, Pai amado. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está, Deus. Que cada um possa vir, querido Deus, entender da Tua palavra essa manhã, entender do Teu amor e tudo que o Senhor quer para a vida de cada um, Deus. Oh, Pai, obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar. Bom dia, igreja. Graça e paz, família. Dispensa comentário esse lugar aqui, né? O Betel é incrível. Você vê Deus em tudo. Só ficar atento. Estamos alegres por estar aqui, né? Com os irmãos, todos nós reunidos. Era uma expectativa grande, creio, de todos nós estarmos aqui como igreja, no meio de toda essa turbulência. Aprove a Deus, né? Nos dar essa graça de estarmos juntos aqui. Espero que seja a primeira de muitas ainda pela frente. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Josué. Na verdade, em Deuteronômio, no capítulo 34. É o último livro ali. É o último capítulo de Deuteronômio. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 34 e
e o primeiro capítulo depois de Josué. Abre em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, versículos 7, 8, o 10 e o 12. Depois eu vou ler os 9 primeiros de Josué. Deuteronômio 34, versículo 7. Opa, falei igual curitibano agora. Mato Grossense falar isso lá, fala, esse cara é metido. Depois de 20 anos dá para aprender, né? Deuteronômio 34, 7 diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Verso 11. No tocante a todos os sinais, maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais, a toda a sua terra. Versículo 12, no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Capítulo 1 de Josué. Capítulo 1, versículo 1 de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Versículo 3, do capítulo 1 de Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a Deus a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão gostosa, agradável, com a tua presença, sobretudo, aqui conosco. Te louvamos pela tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, através da tua verdade. Ministra os nossos corações e glorifica o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A minha introdução, eu até coloquei de lado, porque ela aconteceu ontem aqui à noite. A minha ideia, obrigado Ernest, não havíamos combinado, a ideia era fazer uma retrospectiva desses 2 anos aí, esse que está se findando, o outro, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós tivemos um tempo bem agradável para processar com verdades tão fortes como gratidão, alegria, perseverança em grupos. Eu gostei bastante, anotei as minhas reflexões ali. E acho que é isso que nós temos que guardar de tudo que nós atravessamos como igreja, parentes, amigos, pessoas chegadas, né? Lágrimas, sorriso, fé, esperança, talvez alguns desencorajamentos, mas o que nos resta é a firmeza em Cristo. Isso fica do passado. Agora, como olhar para frente então? Como olhar para o futuro? Para os próximos dias, semanas e meses que temos pela frente? Certamente são desafiadores, certamente vai dar-nos frios na barriga, certamente vai extrair de nós coisas que ainda o Senhor não extraiu, talvez grandes vitórias e conquistas. E esse texto em particular, essa passagem, todo fim de ano eu medito nela. Todo final de ano eu venho para essas verdades que acabei de ler e faço uma autoavaliação na minha vida com o Senhor, no meu relacionamento. Isso faz aproximadamente uns 10 anos que eu faço isso. E entendi de Deus de compartilhar isso com a igreja. E eu creio que o Senhor certamente vai acrescentar na sua vida. E a pergunta é, e agora como será o futuro? Como será de agora em diante o nosso dia a dia? Tem aqueles que dizem, como o Ernest falou ontem, não será mais normal, não será da mesma forma, tudo mudou. Algumas especulações talvez, não sabemos. Mas o que cabe a nós é nos prepararmos no Senhor. E a passagem que acabamos de ler, tanto em Deuteronômio quanto no início do livro de Josué, é a história de Moisés, e acabamos de ler o currículo desse homem, que não era algo tão simples assim. Moisés foi o único que foi profeta, sacerdote e legislador. Ninguém mais teve esse atributo, a não ser o Senhor Jesus.
Até porque Moisés tipifica Jesus, ele representava Jesus na sua liderança. E para Josué era a missão de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Gente, a expectativa de Deus aqui era muito grande. Aqui Deus está prestes a concretizar aquilo que ele falou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, naquele encontro tão pessoal. Abraão totalmente frustrado, o Senhor fala: eu vou te dar um filho, você vai ter descendentes, não será do teu filho Eliezer, do seu servo Eliezer. E Deus não só para por aí, Deus fala: essa terra que você está peregrinando vai ser sua e dos seus descendentes. E agora chegou o momento de concretizar isso. Você consegue imaginar a alegria, o prazer, a empolgação de Deus, se assim posso dizer, para esse momento, nessa geração? Então, para o povo de Israel, que momento era esse? Era uma fase de transição, uma fase de mudança, era uma fase de desafios enormes. Primeiro que tinha a morte de Moisés. Quem foi Moisés? Acabamos de ver o currículo dele, um homem que falava com Deus face a face, era um profeta, um legislador, um homem que subia no monte e descia com seu rosto brilhando, um homem que passava dias e horas com o Senhor, um homem que falava e Deus realizava o que ele dizia. Certamente não era perfeito, tanto é que ele não entrou na terra, mas era um referencial para aquela nação, era um referencial para aquela geração. E Deus usou esse homem tremendamente aos olhos daquela geração. Então aquela geração estava com muito pesar. Moisés morreu. E agora? Moisés falava, Deus não nos destruiu. Moisés intercedeu por nós, Deus nos guardou. Moisés intercedeu por nós e essa geração está aqui prestes a cruzar, mas ele já não está mais conosco. Então para Israel era um momento de transição, de mudanças, de não ter Moisés mais com ele. Para o povo era deixar o deserto, 40 anos peregrinando, manias, jeitão, forma de ser, maná todo dia, nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite, rotina, uma caminhada numa terra que talvez, uma região que eles até ficaram expert em andar no deserto, tinha que deixar tudo isso. Hábitos, vitórias, muitas derrotas, juízo de Deus, viram tudo isso e etc. Agora estão entrando em Canaã. Qual o significado de entrar em Canaã para essa geração? Eu entendo que é uma dignidade, era uma oportunidade do povo ter uma identidade própria como nação, era uma oportunidade da nação se estabelecer, se expressar com leis justas, de governos, de Estado, de política, de liderança, de família, de leis medicinais, cuidando da saúde, cuidando do governo e etc. Era um momento de dignidade para essa geração. Isso tudo estava, creio eu, permeando emoções, sentimento, expectativa, visão. Era um quebra de paradigma para essa geração. Era um momento crucial. E para Josué, que momento era esse? Para Josué, pessoalmente, eu entendo que é um momento bastante de apreensão para ele. Perdeu não só um líder, perdeu um pai espiritual, perdeu uma referência, perdeu um modelo de quem anda e busca a Deus. Perdeu alguém que estava ensinando, um tutor, um discipulador, um orientador. Para Josué também, era um desafio para o que vinha pela frente. Porque em Deuteronômio 7, Deus descreve o que tinha pela frente para o povo enfrentar. Tinham 7 nações maiores, dando destaque a uma delas que são os heteus. Eram expertos em batalhas, guerras, homens inteligentes, versados em combate. 7 nações pelo menos maiores, dentre outras que surgiriam. Então era um momento assim de enfrentamento de coisas que nunca passou pela mente de Josué. Nações maiores e mais poderosas. Mas queridos, para Deus, como que era para o Senhor? E Deus, a despeito de tudo isso, contrariando todas essas verdades que eram presentes, tanto para o povo quanto para Josué, Deus vem aqui para Josué nesse diálogo, nessa conversa, nesse encorajamento e nesse desafio. O Senhor dá a Josué aquilo que eu chamo o mapa da conquista. O Senhor chega para Josué e fala: Josué, eu vou te dar um mapa para você conquistar.
Eu vou te dar um mapa para você entrar e cumprir aquilo que eu prometi. Eu vou te dar pérolas para você caminhar em cima disso e você vai ver a vitória. Vitória minha que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Era um momento importantíssimo. E Deus aqui atribui a Josué uma tremenda responsabilidade. E não só chama ele para um particular, para o desafio que certamente era enorme, muito maior que ele. E Deus dá para ele o mapa da conquista. Com essa introdução, então, eu quero destacar aqui pelo menos 3 princípios, 3 verdades. Eu digo 3 ordens que Deus deu para Josué que servem para nós como verdades absolutas. A primeira delas está no versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Deus falando com Josué. Sabe, queridos, eu entendo que Josué, aqui Deus estava falando para ele, Josué, tome um posicionamento. Josué, se posicione. Já não há mais tempo para neutralidade. Vocês já choraram os 30 dias a morte de Moisés? Ok. É totalmente compreensível, até porque ele era o meu servo. Josué, se posiciona agora. Josué, e Deus não fala de ausência de medo. Deus não enfia a mão no peito de Josué e acabou o seu medo, agora você é um corajoso. Não, Deus não faz isso. Deus chama ele para uma posição. Deus chama ele para uma atitude, uma prontidão. Deus chama ele para uma decisão pessoal. Eu entendo que Deus chama ele para uma disponibilidade para algo certamente muito maior. Deus chama ele para uma dedicação a uma missão que era do Senhor e não dele. E Deus chama ele para esse momento, para essa realidade. E para nós, será que talvez Deus hoje não me chama eu para intensificar provavelmente a minha busca mais a Ele, em conhecê-lo, em se posicionar em situações e verdades que eu já ouvi antes, mas ainda não me posicionei? Isso tem tudo a ver com o futuro. Isso tem tudo a ver com como encarar o desconhecido, dia, semana, mês e o próximo ano. Talvez Deus nos chama para, olha, ore um pouco mais, busque um pouco mais. Talvez Deus fale, olha, cessou o seu tempo de chorar, agora vamos conversar. Talvez Deus nos chama para sair de uma apatia espiritual, de uma rotina criada talvez por mim, não porque Deus esperasse isso de mim no meu relacionamento com Ele. Posicionamento, dedicação, prontidão, disponibilidade. Talvez uma dependência em área que eu preciso depender mais do Senhor, uma busca mais intensa, porque tudo é dele e por Ele. Queridos, não espere, não sei se você tem esse perfil, não há nada errado contra isso, eu não tenho, e eu admiro quem tem de uma certa forma. Não espere você ter um cálculo de todas as variantes possíveis para tomada de decisão em relação aos planos de Deus para a sua vida. Não espere ser um expert em ver as margens de risco e as variantes todas necessárias. Se você é assim, amém, Deus te fez assim, mas a caminhada cristã de fé, de entrega diante dos desafios que virão certamente pela frente, muitas das vezes não cabe. E eu sou prova disso. Eu fiz cálculo, eu anotei, por situações que Deus me apresentou, que Ele trouxe para mim, e eu fui surpreendido em caminhar com Ele numa dimensão surpreendente, sobrenatural e desafiadora. E aqui eu estou falando de aspecto relacional com Deus, nada mais do que isso. Não espere ter um cálculo detalhado de todas as variantes possíveis, não que você não tenha que planejar, não que você não tenha que anotar, não que você não tenha que buscar conselhos, tudo isso é bíblico. Mas a resposta final vem da boca do Senhor. Então Deus chama Josué para um posicionamento. Josué, se posicione, se disponibilize, pare diante de mim, talvez com alguns argumentos infundados, talvez com coisas que você tenha ouvido até de Moisés, mas não cabe agora, porque esse é o teu momento, essa é a tua hora. A segunda verdade que quero destacar para encararmos o desconhecido está no versículo 3 e 4. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande. Deus já começa dos maiores, é dos heteus mesmos.
É aqueles que você sabe que são preparados. Nós vamos começar por aí. Eu acho lindo quando Deus começa como eu prometi para Moisés. Ele traz a memória de Moisés para Josué. Ele traz Moisés como referência. Sim, certamente Josué precisava ouvir sobre isso nesse momento. Mas o Senhor fala, desde até toda. Ah, como Deus é maravilhoso. Desde até toda. Ele dá a geografia, ele mostra o lugar, ele detalha onde é necessário ser conquistado, ele especifica, ele não fala só no geral para deixar perdido, ele orienta de maneira específica. Isso é lindo. Eu entendo que Deus está esperando de Josué aqui obediência radical. Obediência parcial não cabe nesse contexto, é incompatível, não funciona, não dá certo, é temporária. Deus espera dele uma obediência radical. O que eu quero dizer isso? Uma obediência moralista? Longe disso. Uma obediência comprometida e fundamentada apenas em regras de faz isso ou faz aquilo? Não. Uma obediência radical em se relacionar com Deus, em entender os seus planos e propósitos. Não havia espaço para obediência parcial a Ele. Para que Deus realizasse sua vontade, sonhos, promessas, fidelidade do Senhor sendo expresso, seu caráter sendo mostrado às nações, através de Josué e o povo. Aqui Deus expressa quem Ele é, a pessoa dEle, o que Ele é capaz, o que Ele pode fazer. E eu creio que na memória de Deus aqui estava, eu prometi a Abraão, e eu vou cumprir, e eu conto com vocês. Para que Deus realizasse sua vontade, àqueles milhares de necessitados, introduzi-los a uma terra, introduzi-los à dignidade, introduzi-los a uma verdade a qual eles nunca tiveram antes. Por quê, queridos? Porque é sobre Ele, porque é o Senhor que está aqui em questão. Como resultado da obediência de Josué, ele veria o tamanho de tudo aquilo que Deus tinha para entregar. Limites seriam vencidos, certamente, porque a obediência radical a Deus é proteção para a minha vida e vitória. Será que estamos dispostos e abertos a Deus a obedecê-lo de maneira radical nos próximos dias, meses, semanas e o próximo ano, para encararmos o desconhecido? Porque é Deus quem dá a vitória. Talvez obedecê-los em áreas que você vem aí titubeando, capengando, e o Senhor, de maneira amorosa, encorajadora, te chama para um posicionamento, para uma disponibilidade maior, para uma entrega, para uma renúncia. Porque Ele sabe do potencial que está na nossa vida, Ele sabe do potencial que tem em nós, em áreas que a gente precisa ser radical. Eu me lembro que em 1998 eu tive uma conversa que eu chamo até radical com meu pai. Eu tinha apenas 23 anos. Eu sou o filho mais velho dos homens. Tem 2 irmãs, depois vem eu e depois 2 mais novos. E eu vim para Jocum para fazer a ETED. 5 meses só, depois tchau e benção. Vou seguir minha vida. No meio desse processo, o Senhor falou comigo, dê tchau e benção para todos os seus planos, seus propósitos, porque eu tenho algo para você. Senhor, eu preciso de uma palavra. Ele falou, vou te dar uma palavra, vai me buscar. E eu fui buscar o Senhor de maneira intensa, porque eu precisava de uma palavra, para não ser minhas emoções, meu intelecto, circunstância, ou palavra de pessoas. E Deus me deu uma palavra. Eu falei, Senhor, eu preciso falar com meu pai. Eu conheço o amor e a expectativa do meu pai em relação à minha vida. Eu sei dos planos dele, nós já conversamos bastante sobre isso. E eu sei que o que eu disser vai contrariá-lo. Eu preciso de uma palavra do Senhor. O Senhor, eu vou te dar. Abra a Bíblia em Lucas 14, 26, ele me disse, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, amigos, ou até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu falei, Senhor, a palavra é dura, é firme, mas eu vou ficar com a tua palavra. E o Senhor, agora vai lá no Mato Grosso e fala com teu pai. Eu estava aqui em Curitiba. Eu falei, Senhor, não vai ser uma realidade fácil, mas eu vou te obedecer. Tomei um ônibus aqui, 2 dias de viagem, cheguei lá,
Comunhão, conversa, bate-papo, alegria, chegou a hora de... Falei, pai, eu preciso conversar com o Senhor sobre o meu futuro, sobre os próximos anos, sobre o que eu estou entendendo de Deus naquele curso que eu fui fazer. Pai, eu não vou seguir mais os planos que nós sempre conversamos, profissionais, também de estar aqui nessa cidade, de residir aqui. Eu tenho entendido de Deus que Deus tem um outro plano para a minha vida. Meu pai regalou o olho, o que você quer dizer com tudo isso? Falei, pai, eu vou seguir a carreira missionária. Eu vou viver de tempo integral. Ah, você vai ser pastor? Eu falei, não, pai, em princípio não é isso que eu estou entendendo. Eu vou ser missionário, levar a palavra de Deus aqui no Brasil, em outras nações, onde Deus me orientar. Ele falou, isso é loucura. Eu falei, é sim, pai, é loucura mesmo. E ele falou, de onde você tirou isso? Eu falei, pai, eu tirei da Bíblia, que às vezes eu vi o senhor ler algumas noites em casa. Aí eu falei, pai, porque a Bíblia lá no Evangelho, que segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, diz assim, 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 assim. E eu não estou aqui como um rebelde, pai, eu amo o Senhor. Eu não estou aqui dizendo que eu não vou te obedecer mais e ouvir os seus conselhos. Mas eu estou aqui dizendo para o Senhor que eu vou obedecer a Deus, naquilo que Ele tem para mim. Certamente são coisas boas e desafiadoras. Eu estou com muitos frios na barriga, eu não sei o que dizer, mas eu vou obedecer a palavra do Senhor. O que o Senhor tem a dizer? Ele me abraçou e chorou, não disse um A. No final daquele choro que ele disse assim, se Deus está falando com você, meu filho, quem sou eu para contrariar? Sabe qual é a lição que ficou para mim? Quando você obedece a palavra de Deus, Ele prepara o ambiente, Ele prepara o contexto, Ele vai à frente. Era o maior gigante que eu tinha que enfrentar, não porque meu pai é um homem ruim, porque eu amo meu pai. Eu sabia que isso ia entristecer ele. E Jesus começa em Lucas 14, 26, aquele que não aborrecer, isso quer dizer amar menos. No literal é amar menos. Eu teria que amar menos o meu pai do que a palavra de Deus. Queridos, Deus espera de nós, certamente para os próximos dias, meses e o próximo ano, uma obediência radical à palavra dEle. Não tem como negociar. Vencendo os limites internos, talvez, do seu próprio coração, situações que você já se tornou um rebelde diante de Deus, você nem sabe. Insensibilidade ao Espírito, não submete mais à palavra do Senhor, e aí vão colher consequências, tanto para a minha vida, quanto para qualquer um de nós que estamos com Cristo. Obedecer a Deus na família, obedecer a Deus no seu contexto de relacionamento, nos seus estudos, no lugar de trabalho, não como um chato, um sisudo, bravo, mas com a alegria do Senhor no coração, rejeitando aquilo que não provém dEle. Deus sempre deve ter o meu sim, obviamente num contexto de relacionamento com Ele, porque senão você não vai obedecer, e muito menos eu talvez. Temos que tomar cuidado com as nossas justificativas, muitas das vezes plausíveis, às vezes tem aparência de uma boa justificativa para aquilo que Deus está pedindo para nós, porque Ele sabe do potencial que está na minha e na sua vida, e a obediência radical vai nos levar nesse nível de relacionamento com Ele, certamente, porque isso é graça, isso é bondade. Deus, a gente sabe que sempre haverá motivos para dizer não, sempre haverá, pode ter certeza disso. Não é bem assim, não faz parte dos meus planos, não é isso que os meus pais estão entendendo. Qual a tua idade? Que nível de maturidade você tem com o Senhor? Eu não estou te chamando para rebeldia, não, estou te chamando para o relacionamento com Deus, e obedecer a palavra dEle, que é o que muitas vezes não fazem. Eu tenho um filho e sou pai, se um dia Deus falar com ele, e ele tiver uma palavra de Deus, eu vou ter que submeter, se eu entender que aquilo é real e vem do Senhor, num ambiente familiar e de relacionamento. E a segunda verdade para encararmos os desconhecidos, obediência radical. A terceira verdade que eu vejo nesse texto, para encararmos os desconhecidos, ou os dias que vêm pela frente, está no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Veja aqui que o destaque é o tamanho da importância que Josué deveria dar à lei do Senhor. Não a lei rígida, não a lei religiosa, mas o espírito da lei, entender num contexto de relacionamento com Deus e sua palavra.
Esse é o requisito mais básico para nós na caminhada com Jesus, como discípulo do Senhor, na missão a qual Ele tem para nós. Para todos nós que queremos andar com Deus e enfrentar certamente inimigos que virão, da própria carne, o diabo, pessoas mal intencionadas, circunstâncias mal interpretadas, inimigos virão. Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E não tem como enfrentar o inimigo, a própria carne, ou circunstâncias, ou pessoas, ou realidades, se nós não tivermos essa disponibilidade de guardar a lei do Senhor no coração, para enfrentar o inimigo. Talvez ter uma atitude de aplicação e rendição total à palavra do Senhor, uma entrega sem reserva, a verdade de Deus que veio para você. Não só ouvir, queridos, não sei você, mas a gente ouve tantas palavras de Deus no Brasil, glória a Deus por isso, todos os dias, pela internet, outdoor, rádio, televisão, você recebe aí mensagens tremendas, verdades absolutas, de homens e mulheres de Deus, que dedicam tempo a escrever, a lives e etc. Será que damos tempo para processar tudo isso? Ou entra no ouvido e sai no outro? Será que damos a devida atenção à palavra específica e rema de Deus para mim e para a sua vida? Às vezes eu falo para Márcia, eu não consigo nem mais ouvir. Deixa eu processar o que eu ouvi ontem, pelo menos. Deixa eu pensar naquela verdade que confrontou a minha vida e me faz me posicionar. Mas que bom, estamos num país que temos liberdade para ouvir e falar de Jesus, mas temos que tomar cuidado para render-se ao Senhor em resposta às verdades que vêm aos nossos corações, à lei de Deus, e dar a devida atenção. Eu tive uma situação, logo que eu me converti em 98, eu tinha áreas da minha vida bastante quebrada, mas em particular era emocional e financeira. Era uma quebradeira toda a área financeira. Ganhava bem, era militar do exército, tinha um bom salário, estava lá servindo o exército temporário, tinha supostos amigos, moto, aquela vida de jovem de 18, 19, 20 aninhos. E isso se tornou uma bola de neve na minha vida. Isso quase me fez pensar em coisas absurdas, porque, de fato, eu tinha algumas situações a serem tratadas nessa área financeira. E aí eu vim para Jocum, naquele processo, então, o Espírito Santo falando no meu coração: você precisa acertar isso, você precisa acertar isso. E aí eu clamei, gritei: socorro. Deus levantou um anjo que eu chamo André, um homem de Deus, que viveu na Rússia muitos anos como missionário. E o André falou: então, você está disposto a ouvir o que Jesus tem sobre esta área? Eu falei: sim. Então vamos começar. Eu vou fazer um estudinho com você. Você precisa do temor do Senhor nessa área. Eu falei: o que é isso? Eu amo a Deus. Ele falou: eu sei, mas essa área da sua vida, o temor do Senhor ainda não atingiu. Entramos num discipulado profundo, forte, confrontador, desafiador, mas encorajador e cheio de graça e amor. E à medida que a gente ia dando uns passos semanalmente, chegou um momento crucial, quando o André falou assim: você entende de Deus que nós estamos numa realidade que o Senhor tem falado ao seu coração? Eu falei: certamente. Ele falou: agora vamos fazer o caminho inverso. Eu falei: como assim? Ele falou: você vai voltar lá na sua cidade e vai conversar com aquelas pessoas que você deixou dívida lá. Eu falei: André, eu estou disposto a fazer isso, só que eu não tenho dinheiro. Ele falou assim: esse não é o problema. Esse não é o problema. A cruz vai consertar tudo isso, e ela é suficiente. Você precisa entender o que é toda a lei nessa área, você precisa entender o que é toda a verdade nessa área da sua vida, Daniel. E ele falou: vamos fazer um plano, regado em oração. Determinamos uma data, ele falou: você vai voltar no fulano e no fulano, nesses dois lugares, e você vai pedir para eles, você fazer um detalhe aí de um planejamento, para você pagar isso de maneira parcelada. Eu falei: André, eu não tenho dinheiro. Ele falou: isso não é o problema. Você precisa resolver essa área na sua vida, e o temor do Senhor é que vai entrar e restaurar isso em você. Queridos, resumindo, fiz um plano com ele, voltei pela fé. Um dos lugares que eu voltei era um homem chamado Gaúcho, grandão, dono de um posto de gasolina, onde eu ia lá abastecer meu carro, assinava a fichinha e algumas vezes eu paguei, depois sumiu o dinheiro, porque a minha área financeira era uma bagunça, eu não conseguia acertar mais isso. Aí eu fugi. Claro que eu não tinha Jesus nessa época. E aí eu voltei lá. Quando ele me viu no pátio do posto, ele falou: ei! Já deu aquele grito. Eu falei: nossa. Quem é vivo aparece, né? Vem aqui.
Aí eu lembrei que o André falou assim, esse caminho é o caminho da cruz. Ele falou, não, entra aqui no meu escritório. E o pior é que, dentre os meus amigos, eu era o único negro, então era impossível ele não saber quem era, né? Aí entramos naquele escritório, ele puxou a gaveta, assim, pegou um monte de nota, pá. Tá vendo? Desse monte aqui, ó, só você voltou. Que vergonha. Eu falei, é uma vergonha mesmo. Mas o que você quer então? Eu falei, não, seu Gaúcho, eu vim aqui para a gente tratar o meu assunto. Eu tenho dívida com o senhor, eu reconheço, eu quero negociar isso aí com o senhor. Ah, mas você chega aqui e ainda pede para negociar. Eu falei, não, se possível, porque eu não tenho todo o valor. Mas eu preciso negociar isso aí. Eu sou morador de Três Lagoas, eu tenho endereço fixo. Eu sei, meu pai, minha família moram aqui, mas esse é um problema meu. E o senhor sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sou bom, não. É porque eu sou crente. Falei desse jeito para ele. Eu sigo a Jesus. E eu preciso acertar isso na minha vida. O que o senhor pode fazer por mim? Aí ele olhou assim para mim. Então, como que você pode pagar? Eu já tinha conversado com o André. Ele falou, propõe para ele em 6 vezes. E aí negociamos ali. E colocamos data. E eu saí dali. Fiquei um dia em casa mais com meu pai e voltei para Curitiba. E orando, Senhor, junto com o André, eu preciso desse valor, Deus. Me ajuda, Senhor. Eu estou disposto a voltar e trabalhar, dedicar horas. Eu estou fazendo o que eu entendo que é o do Senhor para a minha vida. Queridos, para resumir, sempre 2 ou 3 dias antes daquela data, eu tinha um valor na minha conta. Naquela época, lógico, não fazia Pix nem transferência. Eu transferia o dinheiro, na verdade, para a conta da minha irmã, ela ia lá no posto e pagava. Próximo mês, vinha o mesmo valor, 100 e poucos reais. Caía na conta, eu dava para minha irmã. Na 3ª e 4ª vez, ela falou, Daniel, eu fui abençoada com um valor aqui, meu irmão. Você pode deixar que eu vou pagar o restante para você. Pode deixar que eu vou acertar o teu nome aqui. E aquilo se fechou. Numa outra loja, a minha irmã outra falou assim, Daniel, pode deixar comigo. Pagaram e me mandaram o recibo. E eu conheço a minha família, eu sei da realidade deles. Sabe por quê, queridos? Não é porque eu sou bom, não. Eu era um lixo nessa área. Por causa da lei do Senhor. A palavra dele que veio ao meu coração, cortando, me desafiando e me encorajando. Eu me lembro que no momento orando com o André falou assim, Daniel, eu até sou presbiteriano. Eu não sei se foi uma visão, mas veio uma ideia na minha mente aqui. E eu vou falar para você, isso há 20 anos atrás. Vai passar muito dinheiro nas suas mãos. Deus está te preparando para outros projetos. Eu falei, André, eu só quero resolver essa situação agora. Passado 10 anos ou 15 anos depois, vocês sabem da história em Angola, estávamos lá envolvidos com tantas coisas, me aparece a Wycliffe, para traduzir a Bíblia para os povos. Era um mega projeto. O Concílio Nacional reuniu e falou assim, Daniel, nós entendemos de Deus que é para você e a Márcia serem gestores desse projeto. E vai entrar muito dinheiro. Nem um centavo, obviamente, caiu no nosso bolso. Era para os missionários, para todo o trabalho de construção, tudo aquilo que vocês já ouviram. Milhares de dólares passou pelo meu nome, José Daniel. E com graça e responsabilidade de Deus, nós pudemos gerir aquele projeto. E eu me lembrei dessa promessa. Queridos, a lei do Senhor tem que prevalecer na nossa vida em todas as áreas. A lei do Senhor tem que entrar como temor nas nossas vidas em todas as áreas, para que Ele seja glorificado, para que Ele se faça conhecido em contexto a qual você e eu podemos estar. E eu quero concluir nessa manhã. Tenho outras coisas para dizer, mas eu entendo para concluir com você, em função do tempo. Talvez não é área financeira, você pode me ensinar muitas coisas e eu estou aberto para isso. Talvez não é outras áreas que você já venceu com o Senhor. Amém, glória a Deus. Mas Deus continua trabalhando em nós, porque nós somos transformados de glória em glória. Josué foi desafiado, foi encorajado por Deus, pela fé, a possuir tudo o que o Senhor prometera. Josué foi um homem de espírito diferente em sua época. E você, como se sente hoje diante dos desafios que tem pela frente? Como você quer encarar o futuro? Como você quer encarar os próximos meses e semanas do próximo ano? Como você está hoje diante do desconhecido?
Será que o coração e o espírito hoje não está mais tão aquecido por Jesus como já foi no passado? Talvez essa pandemia que parou muitos de nós em vários dias em lockdown, parado ali, você estava preocupado com tantas outras coisas, até mesmo plausíveis, mas não era o essencial. Justificáveis, mas não era o mais importante na perspectiva de Deus. Talvez isso trouxe um esfriamento para o teu coração. O amor se esfriou, talvez a indecisão, a apatia. Palavras proferidas sobre a tua vida que você nunca esperava de alguém mais próximo. Talvez alguém que você acompanhou e já não está entre você aqui, porque está com o Senhor, faleceu, morreu por conta dessa situação do vírus, e você ainda carrega essa dor no seu coração, não sei. Talvez pecado em área que estão próximo a dominar situações na sua vida, e o Senhor quer, com mão forte, braço poderoso, trazer você para uma posição, para que você e eu possamos cruzar o Jordão e conquistar aquilo que Ele tem para nós. Eu quero te convidar a se colocar de pé nos minutos que me restam, diante do Senhor. Eu sou o primeiro, já estou aqui em pé há alguns minutos. Talvez a falta de quebrantamento ao temor do Senhor. Isso é uma palavra de encorajamento para nós, porque maior é o que está aqui com a gente. Ninguém está pronto. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer, já venci tudo isso ou aquilo. Talvez orgulho, ferida, ou algo que impede você de cruzar o Jordão nessa manhã, para encarar o desconhecido. Feche seus olhos, pensa naquilo que Deus falou ao seu coração. Não se distraia, deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Talvez alguns de nós aqui, nessa manhã, falam, só Deus sabe como eu estou. Ou talvez alguns de nós falam, estou tão abastado, já tenho tudo, só preciso só de alguma coisa ou outra. Não sei qual é a resposta do Senhor para você, mas Deus quer te encorajar, como Ele encorajou Josué, te dar o mapa para encarar as verdades, os desafios que vêm pela frente. Qual tem sido o nível seu de disponibilidade e posicionamento diante de tudo que Deus tem falado? Como tem sido o seu relacionamento com seus pais dentro de casa? Você, filho amado. E aqui eu não estou inventando coisa não, eu estou falando aqui, o Espírito Santo tem falado ao meu coração. E não quero criar um ambiente de sensacionalismo, mas de verdade. Daqui a pouco você vai sair daqui, nós vamos almoçar e continuar com nossas descontrações. Mas tire um tempo para responder ao Senhor por fé. Responda a Ele com seu coração, porque Ele sabe de tudo e que você certamente tem atravessado ou irá atravessar.